A ideia de ter uma discussão sobre qual é o seu legado é sair um pouco dessa história que a gente vê muito por aí sobre legado e essa ideia grandiosa que a gente coloca para trazer algo para o nosso mundo, para o nosso momento, para a nossa vida, como que eu trago isso para mim. E eu gosto muito da leitura do Marlon Rickdahl, já vou mostrar aqui qual é o livrinho que eu estou lendo. Eu resolvi começar pelo título A Indiferença e o Legado, tá? Eu vou começar a ler e depois eu faço algumas pontuações. A indiferença e o legado. A indiferença, ela revela a nossa incapacidade de considerar o outro, de dar um lugar e um tempo para ele em nossas vidas, por ser o outro quem ele é, um outro ser humano, independente de nós. Nossas atitudes estão tão baseadas nesse padrão que não conseguimos nem pensar fora desse enquadramento, como se esse distanciamento em relação ao outro fosse uma das regras da vida. Um pouquinho antes, no livro, ele traz um pouco sobre o conceito de indiferença. É uma palavra pesada quando a gente fala assim, alguém é indiferente. Mas se nós pararmos para pensar agora, tá? Não precisa comentar com ninguém, mas pensa um pouquinho na forma como você conduz a sua vida. Todos nós somos em algum grau indiferentes. Vamos pegar uma situação, acontece uma tragédia como aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul. Eu acredito que a maioria de nós se sensibilizou, ficou tocado, mexido, mas quantos de nós parou tudo o que estava fazendo para realmente ir lá e tomar alguma atitude? Mesmo que seja aqui, então vou fazer uma angariação de roupas, disso, daquilo. A gente sabe, se sensibiliza, mas muitas vezes a gente continua a nossa vida, a gente tem os nossos compromissos, as nossas coisas, então de vez em quando a gente lembra, mas na real a gente continua a nossa vida, né? Ele traz também coisas bem simples, por exemplo, o fato da indiferença é quando a gente não considera o outro, né? E quando alguém, por exemplo, te convida para sair, um amigo, e você não tá bem, você dá aquela desculpa e tal e não sai. Mas quando você está com vontade e liga para a pessoa, você deseja que ela aceite. Mas porque é um desejo seu. Significa que nós, seres humanos, nós temos essa tendência mesmo de fazer coisas que nos beneficiem, mesmo que seja inconsciente. A gente não faz isso por maldade, pensando em, nossa, como eu sou egoísta. Não, a gente faz isso porque é um comportamento humano. Né? E aí tem graus de insensibilidade, de indiferença, quando a gente realmente fica desconectado do mundo e não tá nem aí para nada, aí já é uma outra situação. Mas eu quis trazer esse conceito de indiferença que eu acho importante para a gente continuar a leitura. Aí ele traz aqui, uma das dificuldades de nos relacionarmos com o tema é o fato de já termos feito um julgamento bastante duro sobre essas questões. Então, o nosso olhar sobre a palavra indiferença é um olhar assim de uma palavra dura, difícil, né? Tratamos dessas características humanas como perversões, doenças graves ou incuráveis, que precisam ser extirpadas da sociedade, como se fosse possível tratá-las do mesmo modo que matamos a erva daninha. A gente não elimina esses comportamentos, a gente toma consciência e melhora a partir daí. Por isso, a importância do autoconhecimento. Então, se eu paro e começo a me observar e compreender que em alguns momentos eu sou indiferente, em alguns momentos eu sou egoísta, todos nós temos comportamentos que não são os mais apreciáveis, mas que trazem, na verdade, algo sobre nós. Nós temos histórias por trás disso, todo comportamento ele traz algo por trás, né? Então, a gente não consegue simplesmente arrancar isso faz parte de nós, tá lá, no nosso universo interno. Deixa eu achar aqui, isso para mim não é verdade. E acredito que estamos caminhando cada vez mais para o reconhecimento de que essas características são bem humanas, no sentido de estarem presentes em nós, na coletividade, sem demonizar isso que nos toca. Somos seres maus e perversos? Não acredito. Do mesmo modo que não creio que somos bons e maravilhosos. Em alguns momentos a gente tem atitudes nobres, outras nem tanto, mas a gente tá ali, né, percorrendo um caminho de humanidade. A identificação do humano nos tira desses extremos prejudiciais, afinal, quem se inferioriza se diminui, desmerece a própria identidade e não consegue se ver como parte desse mundo.
Do mesmo modo que o indivíduo que se idealiza também perde o contato com a realidade da qual faz parte. Então, tanto quando a gente começa a diminuir o nosso valor, a diminuir a nossa importância, quanto quando a gente começa a se achar muito além, muito superior, a gente está se desconectando desse mundo, né? Da realidade. Uma pausa para a água, porque senão não consigo seguir. Na obra Em Busca de Si Mesmo, o Autodescobrimento como Filosofia, que é um dos livros do Marlon, de 2022, ele apresenta uma análise a respeito de alguns comportamentos que foram categorizados como pecado, como se precisassem ser extirpados da raça humana, mas que no fundo são apenas defesas egóicas para realidades que não aprendemos a suportar. Eu achei essa frase muito interessante, né? A gente tem uma dificuldade em reconhecer em nós mesmos comportamentos que não são valorizados, digamos assim. Então, egoísmo, vaidade, ciúme, né? Como ele traz aqui, inveja. Isso porque, se a gente for parar desde a raiz, né? Quando nós nascemos e começamos a nos relacionar com o mundo, quando a gente demonstra as nossas emoções, e crianças elas não têm filtro, que é maravilhoso, a gente é repreendido. Não faça assim, menina, isso é feio, isso é não sei o quê. E nós vamos aprendendo a camuflar isso, a sufocar isso, a ignorar ou achar que essa parte nossa é horrível. Só que faz parte de nós, faz parte do ser humano. Se eu não aprendo a olhar para isso, a trabalhar isso, o que vai acontecer lá na vida adulta? O que a maioria de nós hoje tem dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções, os nossos comportamentos, de não conseguir transpor isso e avançar, de se ver na mesma situação, patinando, e de buscar, muitas vezes, terapia e tudo mais para conseguir lidar com isso. E às vezes a gente foca só no comportamento, mas não para analisar o que é que está por trás desse comportamento. O que é que aconteceu lá na nossa história que fez com que eu me tornasse assim? Eu trago isso até eu tenho um guia de autoconhecimento, Mergulhe-se, que é um passo a passo inicial para você começar a olhar para essas questões. E tem um exercício que eu acho fantástico, que é a autobiografia. Eu tenho uma aula gravada dentro do e-book. Essa autobiografia é isso, é olhar para a tua história e compreender todas as situações, porque a gente é marcado por situações desde o momento que a gente está na barriga, a gente já começa a criar memória através das sensações. Então, uma criança, ela não formula, isso é bom, isso é ruim, ela não faz uma análise, até porque o cérebro dela não está pronto, né? Até os 3 anos ali, ela vai criando memórias a partir das sensações. Então, quanto mais repetitiva é uma situação, quanto mais frequente e mais intensa, ela vai acabar registrando isso com memória. Se ela não tem uma linguagem formada, como é que ela vai nomear isso que ela está sentindo? E aí você cresce com isso, com uma coisa, um desconforto, uma questão que você não sabe de onde vem. Olha que incrível tudo isso e como é importante o autoconhecimento. Eu sou apaixonada por isso. E eu acho que ele deve ser um exercício contínuo e deveria ser ensinado já para as crianças, para que a gente não sofresse tanto depois na vida adulta, para compreender e trabalhar essas questões. E aí ele fala que no livro, né, ali analisa o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, a avareza e a culpa na intenção de demonstrar essas atitudes como consequências da desconexão pessoal. Ou seja, eu não consigo me conectar comigo, eu não consigo entender de onde vem esse sentimento, por que é que eu me comporto assim. Eu não aprendi a fazer isso. Toda vez que uma criança chora e a gente diz, olha para fora, olha para o passarinho, eu sempre gosto desse exemplo, a gente está dizendo para ela, não olha para aquilo que você está sentindo, olha para fora, se distrai, mas não pensa e não observa o que você está sentindo. Quando eu não faço isso, eu não aprendo a lidar com isso. E aí eu vou crescendo e vou cada vez mais buscando fugas externas e não consigo olhar para dentro. As pessoas falam, é só fazer o caminho para o teu interior. Mas e como que faz esse caminho? Qual é o mapa? O que eu faço para começar a olhar para dentro? Se eu fui ensinada a mascarar isso e olhar para fora. Olha que legal. Bom, isso quer dizer que esses comportamentos não são coisas em si que podem ser combatidas.
na verdade, são consequência de um desencontro mais profundo. E, portanto, enquanto não lidarmos com essa desconexão, haverá mudanças apenas comportamentais, sem a correspondente transformação interior. Ou seja, eu posso até olhar para isso, identificar, buscar formas de trabalhar externamente, mas quando eu não paro para fazer uma análise mais profunda, quando eu não cutuco essas questões, eu não vou ter uma transformação completa. Uma coisa legal e que eu aprendi com o próprio Marlon é que o ego é a nossa parte, digamos, racional, aquilo que está observando. Então, o que a gente faz? Bacana essa pergunta. E o que eu preciso olhar para dentro? Como eu faço? Não é um processo que tem um caminho certo, mas há sim formas de você começar a adentrar esse ambiente interno, porque ele é muito complexo, muito vasto e leva tempo. O autoconhecimento, ele é um processo para a vida inteira. Mas quanto mais você começa a fazer esse processo e colocar isso como uma rotina, você percebe que começa a mudar a sua postura diante da vida, a sua postura diante das decisões importantes, diante de relacionamentos. Então eu me conheço, eu sei os meus limites, eu consigo impor eles, eu consigo me afastar de relacionamentos tóxicos. O autoconhecimento, ele abre as portas para um mundo novo. E até me perdi aqui um pouquinho, mas eu quis trazer aqui, deixa eu ver aqui. Na questão do autoconhecimento, a transformação interior, ela vai necessitar um contato mais profundo. E o ego, como eu estava trazendo agora, eu dou umas fugidas, mas aí eu volto, viu, gente? O ego, ele é a nossa parte racional. Então, o que acontece? Para ficar mais fácil de entender, ok? O ego diz, eu não quero ser assim, eu quero ser assado, eu não quero ser egoísta, eu quero ser uma pessoa mais gentil, mais determinada, papapá. Acontece que o ego não é determinante. Grave nisso, o ego não é determinante. O que significa? O ego é uma parte pequenininha. Ele pode até querer, mas se eu não olhar para o meu inconsciente, se eu não trabalhar tudo que tá lá, sabe, no iceberg, que a gente só vê a pontinha aqui em cima é o ego, mas o resto é o teu inconsciente. Se eu não olho para ele, eu não trabalho ele, eu não vou mudar. Eu posso até ter comportamentos que parecem que eu tive uma mudança, mas elas não são reais, porque eu estou sufocando aquilo que realmente eu sou, que é a minha essência, que é a sombra e a luz. A gente tem sombras e são elas que nos ensinam. Porque enquanto a gente está na luz, está tudo lindo, está tudo fluindo. Mas quando a gente está na sombra, a gente vê emergir coisas potentes e que causam um impacto real na nossa vida. Então eu preciso olhar para isso. Eu preciso mergulhar nesse oceano interno. E esse processo ele vai acontecendo aos poucos. O primeiro passo é o despertar essa necessidade. Eu percebo que eu preciso fazer isso. Agora, como eu faço? Então, aí tem um processo onde a gente vai começando a reconhecer as nossas emoções, começando a entender a nossa trajetória de vida, como eu me comporto diante das coisas, quais são os meus gatilhos. Tudo isso a gente vai fazendo um processo. Eu vou trazer mais depois para vocês. Bom, mais um gole aqui. É o exemplo da pessoa, olha só, para a gente notar quando a transformação ela é só superficial, ela não é profunda. É o exemplo da pessoa que se envaidece por usar roupas caras ou por ocupar certos cargos e que depois dos novos escamoteamentos, agora se envaidece por usar anel de coquinho, sem perceber que a vaidade continua ali. O que ele quer dizer? Tem pessoas que, por exemplo, né, a vaidade ela tá na pessoa, então ela se envaidece tanto pelos cargos altos, e se ela tiver um revés na vida e perder toda a condição, o status, ela vai continuar se envaidecendo por alguma outra coisa, ela vai substituir o objeto da vaidade, mas a vaidade estará ali. Por isso que a gente precisa olhar para o que significa essa vaidade. Então, o comportamento. Ela continua precisando de algo para se sentir bela e melhor do que os outros. Embora tenha trocado o elemento externo, a questão que a leva a agir dessa maneira, esse desejo de diferenciação do outro, continua intacta, porque não houve um processo
de olhar para dentro, de trabalhar esse conteúdo interno. É só uma mudança de comportamento, enfim, externo, né? À medida que deixamos de naturalizar essa ação, começamos a analisá-la de modo mais verdadeiro. Quando eu percebo que não, isso não é legal, isso não é natural, não funciona assim, aí eu começo a buscar a raiz desse comportamento, tentando compreender o que há por trás dela. Essa é uma das grandes diferenças de se ter o autodescobrimento como filosofia de vida. Nós saímos dos diagnósticos para adentrarmos o funcionamento da alma. Olha que lindo! Suas intenções, seus medos, suas resistências. É nesse mergulho do autodescobrimento, autodescobrir-me, eu preciso me observar, eu preciso me compreender. É aí que a gente começa uma transformação. E a gente sai desses diagnósticos externos, assim, porque isso também nos deixa angustiado, né? A gente começa a acompanhar, enfim, canais que dão dicas e tudo mais, só que tudo isso é externo. A ansiedade continua ali, porque você não vê uma transformação real, você continua com aqueles comportamentos. Eu posso mudar isso quando eu olho para isso com mais prioridade, quando eu mergulho, quando eu começo a me observar de fato. Assim, facilmente chegamos ao egoísmo, ou seja, a essa eleição pessoal de nós mesmos como alguém acima de qualquer outra pessoa ou situação. É essa eleição frente às necessidades exteriores que está na indiferença. É o não reconhecimento da necessidade do outro por estarmos fechados em nós mesmos. É como se não tivéssemos tempo ou energia para olhar para fora, tão focados ou atrapalhados que estamos com nós mesmos. Por isso eu disse que até nos sentimos mobilizados pelo outro, mesmo que rapidamente, mas logo nos voltamos para esse mundo interno. Ou seja, eu me sensibilizo com uma situação que acontece com a minha vizinha, com o país, com o clima, mas volto novamente para o meu mundo interno. Eu quis trazer esse primeiro capítulo para entrar agora no legado da indiferença, porque eu acho que ele traz uma base bem legal para o que vem agora, tá? Para não ficar muito solto. Então, eu vou falar agora sobre o tema que eu coloquei, que é o legado da indiferença. O legado da indiferença. A primeira pessoa a ser prejudicada quando você não se pergunta qual é o seu legado é você mesma. É interessante essa observação, pois como a ideia de legado está fundamentada em algo que se oferece ao outro, temos a impressão de que não pensar sobre o tema prejudicaria apenas o outro. Lê do engano, gente. Ainda mais, pensamos que, como há grandes gênios, pessoas muito ricas, ativistas, artistas e grandes escritores oferecendo algo para as gerações futuras, a nossa ausência, em termos de legado, não fará qualquer diferença substancial para o futuro. Atentem-se ao que eu vou trazer agora, porque isso é muito importante. Vamos sair daquela ideia de legado, de coisas grandiosas, para mostrar como cada um de nós pode construir um legado e como é que nós estamos construindo. Esse é o aspecto mais importante que eu queria ressaltar ao analisarmos o legado da indiferença. Assim, inúmeros prejuízos de você não se perguntar qual é meu legado, muito maiores do que você pode imaginar para você e para o outro, e vou explicar o porquê. Temos uma dificuldade, ou poderíamos dizer também uma falta de habilidade de pensar no outro e no que poderíamos oferecer para ele, principalmente sem receber nada em troca. Quando ele traz aqui uma falta de habilidade, é nesse intuito de dizer, nós não aprendemos isso já é algo coletivo, algo que está no aprendizado social, enfim. E por isso que a gente não traz isso, às vezes tem dificuldade de trabalhar isso. Então todos nós, de alguma forma, somos afetados. O fato de não estarmos acostumados a incluir o outro em nossa vida nos prejudica gravemente. Mas talvez não consigamos sequer dar nome para esse sentimento ou para a sensação que disso decorre. Ao deixarmos de nos perguntar o que temos a oferecer ao outro, nós nos colocamos em um lugar menor do que deveríamos. Olha aí, é uma subtração de nós mesmos e será sentida de forma destrutiva à medida que formos nos acomodando a esse lugar
pequeno e incômodo que não nos traz realização ou tentando anestesiar essa experiência pelos distrativos atuais ou pelas sensações imerecidas de prazer. Então, muitas vezes a gente coloca assim, mas eu não tenho nada para oferecer, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer vai impactar mesmo o outro? Não vai. E aí, ao mesmo tempo que a gente faz isso e a gente se diminui, isso vai nos destruindo, isso vai criando uma sensação de desconforto. Quantos de vocês sentem tipo um vazio? Uma sensação assim de, ok, eu tô só seguindo a vida, só seguindo o fluxo, fazendo a minha parte, mas e aí? É isso? A minha passagem, a minha existência é isso? É essa sensação que vai crescendo muitas vezes e vai te deixando muito mal. Então, a gente vai tratar disso agora. Parece que o lugar de quem não tem nada a oferecer é até um tanto confortável, pois nos livramos de um estresse danado. Primeiro, precisar descobrir o que temos a oferecer dá bastante trabalho. Segundo, ao encontrarmos elementos considerados interessantes para serem ofertados ao outro, teremos que nos expor, tentar fazer a diferença. E aí surge um grande desafio, em especial para os introvertidos, o de colocar-se em evidência, de destacar-se. Então, quando a gente fala em produzir um legado, naturalmente você começa a pensar que primeiro eu preciso ter algo para oferecer. E só isso, gente, já é um desgaste. Quantos de nós acham que não tem nada para oferecer? Que nada relevante, ou que alguém já fez, ou alguém melhor, ou enfim, a gente vai achando várias desculpas e até por medo, né, de reconhecer muitas vezes que não consegue identificar isso. E aí vem a questão de, ok, se eu encontro esse legado, se eu encontro algo que eu possa contribuir, e aí? Eu vou ter que me expor. Será que eu estou preparado para isso? Isso vai demandar um esforço, trabalho, determinação, exposição, julgamento. Tudo isso pega na gente. Não é um processo fácil. E logo surgem os complexos, fazendo-nos questionar se aquilo realmente é especial. Tentando nos convencer de que outras pessoas já fazem isso, que não é nada tão significativo ou mais ainda, trazendo medo das consequências, pois o outro pode não gostar, pode não desejar, pode rejeitar. Quando eu trago muito sobre autoconhecimento como conteúdo na página, eu trago muito isso porque eu sei essa sensação de, puxa, eu até quero construir um legado, mas será que eu tenho algo a oferecer? Será que o que eu tenho é realmente importante? E a gente vai entrando nesses questionamentos e muitas vezes a gente se prende a uma realidade que a gente não gosta, um trabalho que a gente não está satisfeito, uma rotina que não faz sentido pra gente, uma vida que não nos completa, que não nos deixa bem, porque a gente tem medo de fazer algo achando que o outro pode não achar interessante, pode ser que alguém rejeite, alguém critique, alguém aponte o dedo. E aí eu não estou preparada para lidar com isso. E como é que vai ser? Como é que eu vou bancar isso? Não é fácil essa construção porque a gente vem já de um processo de competição muito grande, um processo de olhar para as pessoas pelo status, pela profissão, né? Trazendo o que eu falei lá no início. O que acontece? Quando eu olho para isso, eu acabo me diminuindo. Então ele fala, agora começam a surgir os complexos, complexo de inferioridade e tudo mais, porque eu começo a diminuir aquilo que eu tenho para oferecer. Mas será que o que eu tenho para oferecer não poderia contribuir para a vida de algumas pessoas, que sejam 1, 2, 5, 10 pessoas? Isso já não está impactando, já não está trazendo um benefício? Legado não precisa ser algo grandioso, gente. Legado é aquilo que você tem de bom, que você acha que pode contribuir e compartilhar. E impactar. Pode ser que você impacte as pessoas que moram na sua casa, mas você está construindo um legado. E quando a gente se tira essa responsabilidade de construir um legado, a gente está descartando uma existência que poderia fazer muito sentido, que poderia ajudar outras pessoas e fica vazia de sentido. A gente não está aqui só para trabalhar e pagar conta, como as pessoas falam, né? Não é só receber boleto. Essa é a parte prática da vida, mas e o que mais, né? E aí vem também a questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para identificar o que eu tenho para oferecer.
Deixa eu ver aqui. Cadê? Apresentar. Assim, sobrecarregado pelas nossas próprias loucuras do desconhecimento de nós mesmos, depois de exaustos frente às primeiras inquietações, desistimos, acreditando que o melhor lugar a permanecer é sentados na indiferença. Mas o que acontece com aquela verdade dentro de nós que poderia ser compartilhada? Eu quero que vocês fiquem com essas perguntas. E o impulso de transcendência que produz o desejo de oferecer algo nosso ao outro? A transcendência é nesse sentido. Não é de abafar, de sufocar as coisas que nós temos e que a gente acha que não é tão legal, que é um conceito muito forte, de que a gente tem que sufocar aquilo que não é bom. E aí eu transcendo. Não. Dentro da psicologia junguiana não é assim que funciona. Eu reconheço isso, eu olho para isso, porque é a partir disso que eu vou extrair muita coisa para poder compartilhar. O que acontece com aquela condição gregária que nos caracteriza e que nos define como humanos? Se somos seres sociais, coletivos, temos necessidades de relações, de conexão, de intimidade, de contato. Ao nos retirarmos dessa relação com o outro e com o futuro, nós nos esvaziamos de nós mesmos de um modo que talvez não seja perceptível em uma sociedade em que o egoísmo está na base da lógica de ser e estar no mundo. Sofremos uma sensação de rejeição, de abandono e buscamos ativamente pertencer a alguma coisa. Olha só, nos sentir parte de algo, de um grupo, de uma relação, sem entendermos que grande parte desse sentimento decorre de termos tirado nós próprios da relação com o outro, pela indiferença. Olha que loucura tudo isso, mas olha que lógico tudo isso. Esse sentimento de que eu não tenho nada para compartilhar, então eu vou me distanciando, né? Então, no sentido que egoísta, no sentido de então eu vivo aqui no meu mundo, eu não compartilho, eu não construo um legado, eu não me relaciono, então cada vez mais a gente está distante do outro. Eu falo até ontem, acho que foi ontem que comentei aqui em casa que a gente está num mar de pessoas aqui nas redes sociais, mas ao mesmo tempo a maioria de nós se sente sozinhos. Não tem com quem realmente compartilhar, se conectar de verdade. E nós somos seres humanos, nós precisamos de conexão. Não é uma conexão online, é uma conexão de vida de dois seres humanos, né? E aí, a partir dessa sensação de abandono, a gente vai buscar fazer parte de alguma coisa. E, portanto, muitas vezes a gente entra em ambientes tóxicos, em relações tóxicas, pode ser dentro de uma empresa, de um trabalho que não te faz bem, pode ser num relacionamento amoroso, num relacionamento familiar, pode ser num grupo de amigos, mas para poder fazer parte, porque inconscientemente a gente quer fazer parte de alguma coisa, pertencer, porque nós somos seres coletivos. E aí a gente acaba sofrendo tudo isso por conta de não olharmos para nós mesmos, de não parar para dizer, ok, deixa eu me conhecer, deixa eu compreender o que eu tenho para ofertar, deixa eu entender o que está por trás desse medo, dessa angústia, dessa ansiedade, desse egoísmo, de todos esses sentimentos que fazem parte da constituição humana. Deixa eu ver aqui. Já não precisamos mais ser rejeitados pelo outro, pois nos tornamos nossos maiores algozes, fazendo isso conosco. Olha que coisa! Ao não se perguntar qual é o seu legado, vulgarmente falando, você dá um tiro no próprio pé. Ao mesmo tempo que nega que tenha algo de seu para ser ofertado ao outro, o seu tesouro, também se recusa às conexões com as pessoas e com o futuro, que são essenciais para o seu próprio bem-estar psicológico e social. Ou seja, quando eu não paro para olhar para aquilo que eu tenho para oferecer, e todos nós temos, nós somos seres únicos. Ou seja, por mais que duas pessoas tenham convivido na mesma família, no mesmo ambiente, tiveram a mesma educação, a forma como elas registraram e vivenciaram isso foi diferente. Por isso, cada um carrega um HD pessoal e vai ter uma interpretação da vida e reação às situações que acontecem individual. Eu sou única, vocês são únicos. Sendo assim, cada um de nós tem sim algo a oferecer.
Pode ser algo que você considera bobo, inútil, mas que pode contribuir com o outro. Eu estou sendo egoísta de não olhar para isso e colocar isso à luz do mundo, colocar isso para fora, por medo de rejeição. Quando a gente se expõe, eu sei, porque eu comecei esse processo de me expor há algum tempo, você recebe energias boas e energias não tão boas. Mas quando você tem esse processo de autoconhecimento que traduz também em autoconfiança, porque eu me conheço e sei do meu valor, esses ataques externos já não interferem mais no seu bem-estar. Então, eu não fico ferida quando alguém vem e fala algo contrário ao que eu disse de uma forma agressiva. Até eu adoro que tragam outros pontos de vista, porque isso sim é uma discussão saudável. Eu sou adepta às discussões saudáveis. Mas quando alguém vem me agredir, eu não fico mal, ou eu fico agressiva, ou eu revido, perco a noite, enfim. Porque isso não diz sobre mim. Eu me conheço. Isso diz sobre ela, sobre o momento de vida que está passando, sobre a forma como ela interpreta a situação, o olhar dela para o mundo, entende? Então, o autoconhecimento te liberta desse medo do outro e te coloca no controle da própria vida. E aí, ele traz aqui, deixa eu ver que eu me perdi, pelas próprias... Tá. O que acontece com aquela condição de tá? Gente, eu me perdi valendo aqui, fiquei aqui falando e... aqui. Vamos para a próxima página, estava na mesma aqui. Mas como disse, há também consequências para os outros. Ao negarmos essa relação, ao não colocarmos nossa energia nessa relação, estamos dizendo ao outro, você não é importante. Olha isso. Sem perceber, estamos nutrindo uma sociedade cada vez mais autocentrada, pois na exata medida em que não me sinto importante nem pertencente a algo, preciso fazer tudo por mim mesmo. E aqui é outro indiferente que se lança ao mundo, em uma sensação de desamparo e constrangimento do tipo: se eu não fizer por mim, ninguém fará. A sociedade assim tem sobrevivido com o outro se sentindo como um náufrago, à deriva, em busca do mínimo para sua sobrevivência psíquica, tão atordoado com a sua desconexão e os seus conflitos que também se faz indiferente aos demais. A indiferença, portanto, tem alimentado uma sociedade cada vez mais egoísta, uma vez que vamos aprendendo que cada um só deve pensar em si, que não devemos esperar nada dos outros e, por consequência, nem pensar no que temos a lhes oferecer. Mas como teríamos chegado até aqui se cada pessoa agisse seguindo essa perspectiva? As perguntas que me faço são... Vamos lá, gravem essas perguntas. Onde isso vai parar? Quando isso vai parar? A partir de quem esse ciclo de indiferença e de desconexão vai se romper? Vamos continuar esperando que as grandes personalidades ofereçam algo para as multidões, que os gênios transformem a sociedade, ou será que somos nós quem precisamos nos reconhecer como parte desse processo, onde cada um assume um novo papel em um outro lugar? Eu acho essas reflexões maravilhosas e que a gente precisa levar para dentro, levar para refletir mesmo, sabe? Não escutar e deixar entrar e sair. A gente precisa pensar qual é o meu papel, o que eu tenho feito para contribuir. Gente, pode ser coisas pequenas, mas eu já trouxe isso. Você não sabe o impacto que isso teria no outro. E você está privando o outro de ter o contato com isso. Por medo, por preguiça, por receio da opinião alheia, por não se conhecer. O autoconhecimento é a chave para uma jornada realmente de transformação, porque não é algo superficial, é algo profundo. Vai doer? Em alguns momentos vai. Você vai olhar para coisas suas que talvez você não admire, que você tentou sufocar por muito tempo, mas que ao se conhecer e ao reconhecer isso, você fala, caramba, isso faz parte de mim. Como que eu posso reduzir isso? Como que eu posso diminuir isso? Veja a diferença de eu tentar sufocar isso e isso ir crescendo dentro de mim, algo que eu não gosto, que eu não gostaria de ser, com eu olhar para isso, reconhecer, aceitar que eu tenho isso, faz parte de mim e trabalhar isso para mudar. O resultado é completamente diferente. Enquanto
negar e sufocar te causa ansiedade, te prejudica nas tuas decisões, nos teus relacionamentos, te causa uma série de situações, depressão e tudo mais, reconhecer e trabalhar isso te dá a oportunidade de ter o controle. Autoconhecimento é autocontrole. É conseguir se reconhecer numa situação em que geralmente você teria uma atitude agressiva ou uma atitude que não seria legal, que depois você iria se arrepender, mas porque você se conhece e sabe que esse gatilho acontece, você consegue segurar isso, trabalhar, colocar outro comportamento no lugar, sair do ambiente, pensar em estratégias. Se eu não me conheço, eu estouro. Se eu não conheço, eu coloco os pés pelas mãos. Então, o autoconhecimento é a chave. E eu trago isso porque foi a partir desse processo de olhar para dentro, eu passei por um processo longo de autoconhecimento, busquei ferramentas, fui estudar, eu sempre fui muito curiosa, então eu fiz um curso de educação perinatal. No começo eu estava muito interessada na formação do ser, eu queria entender o que acontecia nessa cabecinha tão pequenininha, mas com tantos neurônios já ali trabalhando. Depois eu fiz formação em neuropsicopedagogia, porque eu queria entender a partir da ciência como é que as coisas acontecem. E aí eu fui fazer outros cursos e participar de vários simpósios com pessoas do Brasil e de fora para compreender melhor como que a gente se transforma, como que a gente é quem é. Porque o eu sou é uma construção, não é de ontem para hoje, é uma construção de uma vida. E todas as etapas da nossa vida fazem parte disso e impactaram. Então, quanto mais eu olho para dentro, quanto mais eu mergulho no meu mundo interno, quanto mais eu me abro para vivenciar isso, mais eu me liberto daquilo que hoje me prende e me impede de ter uma vida mais com sentido, uma vida em que eu me sinto realizada, uma vida que eu estou conectada com pessoas que realmente quero estar conectada e não porque eu preciso estar conectada com aquelas pessoas, em um ambiente que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu me sinto valorizada, sem a necessidade do outro, sem a necessidade, e não é que sem a necessidade do outro, como trouxe aqui, não é eu não preciso de ninguém. Apesar do outro não me apoiar, eu ainda assim vou continuar, eu ainda assim vou fazer isso por mim e pelo outro. É uma grande diferença. Então, eu trouxe essas reflexões, até eu nunca tinha feito dessa forma, de fazer a leitura do livro e ir explicando e trazendo outras coisas. Então, quem gostou, coloca lá nos comentários, eu posso me organizar para trazer isso com mais frequência aqui. Eu acho que esses bate-papos são bem importantes, trazem clareza. Para quem está começando o processo de autoconhecimento, qualquer coisa, eu compilei várias estratégias, ferramentas dentro de um guia prático de autoconhecimento, o Mergulhe-se, com o que eu vivenciei e com o que eu busquei de conhecimento para dar os primeiros passos. São 6 capítulos, vai ter lá desde exercícios práticos, porque eu acho que a gente tem muita teoria e muitas vezes não consegue sair disso. O desafio é ir para a prática e começar a realmente trabalhar isso. Tem também exercício gravado, uma videoaula para te ajudar a fazer o processo de autobiografia e uma meditação, porque, gente, enquanto a gente não acalma aqui, a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue se conectar. Como é que eu vou para dentro se eu tô cheia de ruídos, se a minha cabeça tá a mil, assim? Não tem como. Então, eu fiz uma meditação exclusiva para te ajudar a conhecer o teu mundo interno, que é bem bacana, tá gravado, então você pode salvar no teu celular, escutar a hora que você quiser. E logo vai ter em versão audiobook, porque eu sei, eu sou mãe também, né, gente? Então eu tenho que ir encaixando as minhas atividades. Então muitas vezes colocar um fone no ouvido e seguir para não perder a oportunidade de adquirir aquele conhecimento. Então logo vamos ter novidade com o audiobook também. Mas eu quero que vocês me coloquem depois se gostaram, se querem mais nesse formato. Porque eu gostei de fazer, eu adoro fazer leituras e ir trabalhando o tema do livro, e tem muita coisa, gente, eu tenho muitos livros bons aqui pra gente trabalhar, enfim, foi muito prazeroso, não sei quanto tempo levou, eu me distraí aqui nas leituras, mas eu acho que foi bem proveitoso. E quem quiser também, além de comentar se gostou do formato, se quer que eu faça mais vezes, coloca também temas que vocês acham interessantes, sabe?
porque isso me ajuda também a buscar conteúdo, livros que possam ajudar numa discussão mais ampla, trazer luz, né, para ajudar nessa trajetória, porque o processo de autodescobrimento é um processo contínuo, não vai acontecer da noite para o dia e não tem fim. Então a gente precisa estar constantemente olhando para isso, trabalhando isso, mas quanto mais a gente começa a incorporar, você vai ver que não consegue mais parar. É um processo maravilhoso de uma jornada nova, realmente de abrir portas para um mundo de transformação. Adorei a presença, adorei essa oportunidade de conversar e eu espero que vocês possam refletir um pouquinho sobre essas palavras, depois assistir de novo. E vou deixar a dica também do livro para quem quiser. E é isso, que a gente tenha uma tarde deliciosa, hoje já é quarta-feira, que a gente carregue esses questionamentos, não para nos deixar ansiosos, mas para nos fazer pensar mais sobre a nossa existência, sobre o nosso legado e o que a gente pode deixar para esse mundo, para as pessoas mais próximas ou para outras pessoas mais longe. Enfim, a gente nunca sabe o que a nossa mensagem tem poder de impactar no outro.